Voltamos com o programa Saber Investir e o assunto agora é governança corporativa. Marcelo, para o nosso empresário que está nos acompanhando, o que pode ser entendido sobre governança corporativa? Bom, governança corporativa é um termo que está em voga hoje, mas basicamente significa o sistema que as organizações, as empresas, elas são dirigidas, elas são monitoradas e são incentivadas. É a relação entre a propriedade, o capital, né? Os dirigentes, os órgãos de gestão, no caso o André aqui é o dirigente da Celesc, a existência de órgãos de planejamento, como um conselho de administração e um órgão de fiscalização, como eventualmente um conselho fiscal. Então, essa é a relação entre a propriedade e a gestão. Né? É um aprimoramento das ferramentas praticadas pelas empresas, seja de pequeno porte, médio ou grande porte, no desenvolvimento, no desempenho da sua atividade fim. Que tipo de benefício o empresário que pratica a governança corporativa pode conseguir na sua empresa? Olha, dependendo do grau, né, do porte dessa empresa, dos mais variados, até mesmo a própria captação da poupança pública através do mercado de capitais. Mas principalmente, né, a governança corporativa ela é importante e eu vejo importância no Brasil por causa do perfil de empresas. Nós temos aí mais de 50% das empresas brasileiras na primeira ou segunda geração. Ou seja, empresas que já enfrentaram um momento de uma certa dificuldade, que é quando o fundador, o mentor daquele negócio, ele passa a gestão para o seu sucessor, na grande maioria das vezes aqui ainda um familiar ou mesmo um executivo profissional. Mas isso quer dizer que 50% das empresas ainda não passaram por esse momento, por essa etapa. Né? E ela é muito difícil. Ela é muito difícil porque nós estamos falando aí de empresas que têm 10, 20 ou 30 anos. Né? E que envolve, o brasileiro não tem as restrições dos chineses, então envolve às vezes famílias com 3, 4, 5, 6 filhos, né? E que você tem que entrar num acordo para que isso não prejudique o negócio entre todas essas partes relacionadas. Então é uma ferramenta para permitir que a empresa atinja mais e mais anos, né? E que a gente diz, a busca da perenidade do negócio. É como a governança corporativa, pode-se dizer que ela é uma ferramenta que pode trazer uma certa blindagem, talvez, para a estrutura patrimonial do empresário ou da família? Eu acredito que sim. Surgiu a palavra veio em voga surgindo na década de 80 nos Estados Unidos, né? E lá surgiu direcionada à proteção do patrimônio e a preocupação com a lisura nas informações econômico-financeiras que eram publicadas pelas empresas. Eu acho que tem caráter sim de blindar a empresa, tá? É um sistema, como bem colocado pelo Marcelo, um sistema que visa você alavancar resultado, mas alavancar resultado com transparência, profissionalização dos teus diretores, do corpo de administração da companhia, né? Eficiência. E eu acho que sim, funciona no final das contas como uma grande blindagem e um selo também garantidor para quem tem relacionamento com essa empresa, de que ali tem estrutura perene de transparência e de lisura nas informações que são publicadas. Eu acho que isso é importante para qualquer nível de empresa, né? Seja de capital aberto ou capital fechado. Bem, diante de todas essas informações, a gente vê que os benefícios são inúmeros, né? E o empresário que deseja praticar a governança corporativa em sua empresa é um processo muito complicado, é um processo difícil. O que de repente ele teria que fazer para conseguir implementar essa situação na empresa dele? Eu acredito que é um dos objetivos do que a gente vem a conversar aqui no programa. Falar um pouco sobre o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, uma entidade que tem 16 anos aqui no Brasil, capítulos Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre e Rio Grande do Sul, que atinge o estado de Santa Catarina também, né? E que cultua a adoção das melhores práticas em todo o tipo de empresa, empresas tanto de maior porte, como uma empresa de capital aberto, quanto as empresas de médio porte, empresas familiares, né? Que pelo momento econômico que nós vivemos, podem se aproveitar, né, de um crescimento muito forte da economia. A economia brasileira vem crescendo, não vem crescendo em termos nacional na mesma velocidade, mas em algumas regiões, nós temos aqui Joinville,
é uma região que tem um crescimento econômico muito acima da média nacional e que, quando não tem muito claro ou adotados esses princípios, perde oportunidades. Oportunidades de sinergia com outras empresas, oportunidades de um sócio estratégico, como, por exemplo, quando se chega ao ponto de ser interessante a um fundo de investimentos que vem com o objetivo de capitalizar, viabilizar novas operações, novos investimentos, talvez uma nova planta, e depois se retirar do negócio, né? O objetivo do fundo, então o André pode passar um pouco melhor, é esse, né? Mas só as empresas que têm as melhores práticas adotadas, implantadas e em evidência, através da transparência, que podem permear nesse mercado. Então o IBGC pode efetivamente auxiliar o empresário nesse quesito para implementar essa situação de governança corporativa. Com certeza, essa evolução de imagem que o Marcelo colocou muito bem, ela faz com que a empresa tenha um diferencial para contratar profissionais mais qualificados, melhor qualificados, ter um fornecedor de melhor qualidade, conseguir crédito bancário com a taxa mais atrativa ou linhas de crédito que não estão disponíveis para qualquer tipo de empresa. Quer dizer, é um ganha-ganha, né? Ele vai se especializando, vai controlando melhor a empresa, tendo melhores resultados, melhorando a sua imagem, interagindo sempre com empresas de grau mais elevado de governança corporativa. E principalmente administrando os riscos de eventuais conflitos no momento de uma transição. Exatamente. Né? Porque nós não somos super-homens, né? Os fundadores, eles terão de passar o bastão um dia e, muito mais importante, ter esse processo de maneira muito clara para todos os envolvidos do que ser um processo conflituoso que possa, inclusive, até colocar em risco o próprio negócio, que é o que gerou todo aquele movimento, toda aquela relação. E uma perguntinha-chave, o investimento para que se faça essa implementação de governança corporativa é muito alto? Basicamente participação em curso, para primeiro o empresário entender do que a gente está falando, né, com mais profundidade e poder levar essa prática para dentro da empresa e disseminar entre os funcionários. Mas eu acredito que não, uma empresa até de pequeno porte pode fazer isso através do dono, do empresário, que vai encabeçar esse processo dentro da empresa. Muito bem. Obrigado, André. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. E acompanhe no próximo bloco a situação de uma empresa catarinense com 19 anos que superou vários desafios.